Então eu rogo das orações dos irmãos para que o Senhor nos dê a orientação nesta noite. Livro de Isaías, capítulo 6. O tema que já foi lido, a leitura que também já foi efetuada aqui nessa noite. Livro de Isaías, capítulo 6. Peço que os irmãos fiquem com a vossa Bíblia aberta para ir acompanhando a leitura. A gente vai pausadamente acompanhar alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os irmãos podem dar um glória bem forte nessa noite. Nós estamos todos alegres, né? Além de alegres, a gente veio agora recentemente no congresso, a juventude, as direções, congresso esse que Deus trabalhou fortemente, e as evidências a gente está todo aqui, todo mundo sem voz, né? Estamos aqui, mas ainda assim nós estamos aqui para dar o nosso melhor glória, a nossa melhor adoração ao Senhor. E o Deus que estava presente naqueles dias é o mesmo que está presente aqui. O Deus que batizou é o mesmo que batiza. O Deus que curou é o mesmo que cura. O Deus que salva é aquele que está aqui nessa noite e pode fazer muito mais daquilo que eu planejo ou daquilo que eu imagino. Então, rogo das orações dos irmãos, né? O livro de Isaías foi o livro que a gente leu, um livro bastante conhecido. Isaías, em seu livro, ele inicia a seção dos livros proféticos, que é composta por 17 livros, né? E a gente consegue observar que Isaías, ele é chamado, né, como profeta messiânico, e o seu livro é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento, pois nele estão escritas as grandes profecias a respeito do Senhor Jesus, do seu nascimento, lá no capítulo 7 por diante, do seu reino e sofrimento, capítulo 11, 53, e também falou acerca da igreja, que nessa época era um ministério. Então a gente consegue observar que o livro de Isaías é um livro bastante utilizado no Antigo Testamento para nos aproximar da vinda de Cristo, do Senhor Jesus. É um livro messiânico, um livro que fala do Messias, o livro que fala da sua vinda. E a gente consegue observar também que o profeta Isaías, ele se utiliza-se de um linguajar, irmão Ailton, e umas expressões que são bastante interessantes. A gente vê a grandeza de Deus, o poder de Deus. Se a gente for abrir as nossas Bíblias lá no livro de Isaías, capítulo 43, a gente vai ver bastante Isaías se referindo ao poder e à grandeza de Deus, dizendo: eu sou, Isaías 43 e 11, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei e fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isso é só um dos trechos que a gente vê o linguajar de Isaías ao se referir à grandeza de Deus no seu livro. Isaías, ele escreveu esse livro, o próprio livro, ele é o autor,
E a gente consegue ver um pouco da descrição da sua história. Os irmãos estão entendendo? Digo amém. A gente consegue ver desde o capítulo 1, ele exercendo o seu ministério profético, pois Isaías ele era profeta. E a gente consegue observar no capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 as profecias de Isaías, as visões de Isaías. Porém, a cada um, Deus tem uma singularidade diferente para trabalhar. Deus fala com cada um de uma maneira diferente. Deus se utiliza de cada voz de maneira diferente. Deus se utiliza de cada dom de maneira diferente. Deus trabalha com o seu jeito, com a sua maneira. E a cada um Deus tem um pensamento específico, um plano específico. Aleluia. E a gente consegue observar no livro de Isaías que Isaías era profeta. Repita comigo, profeta. Mas não qualquer profeta. Ele foi o profeta messiânico. E para profetizar sobre o Messias, Isaías precisava ter uma experiência diferente com Deus. E a gente consegue observar nos 5 primeiros capítulos Isaías profetizando e tendo visões referentes ao povo. Mas quando a gente inicia o capítulo 6, a gente vê Isaías tendo uma visão referente à grandeza e o poder de Deus. Mas não foi qualquer visão. Na visão do capítulo 6, Deus ele começa a trabalhar com Isaías de uma forma diferente. A fala, o jeito, a expressão, o linguajar, a forma que Deus mostra a Isaías é uma forma singular, uma forma única. Eu já abro um parêntese aqui nessa noite para dizer para você que o que Deus tem contigo é contigo. Guarda bem guardado os mistérios que Ele te entregou, pois Ele utilizará das tuas mãos. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. E a gente vê o livro de Isaías capítulo 6, a partir do primeiro versículo. O profeta disse: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite. Nós vivemos hoje em uma geração muito capitalista, que busca a grandeza, que busca conhecimento. Muitas das vezes não é apenas para se autossaciar, mas sim para mostrar grandeza, mostrar poder, mostrar majestade. Porém, eu tenho a certeza que os jovens aqui do Irã são diferentes. Dá para dar um glória a Deus aí? Os jovens lá da congregação em Santo Antônio também são diferentes. A igreja aqui é uma igreja que não está preocupada com status, com dinheiro, com aparência. Aleluia, com grandeza. Estamos aqui nessa noite porque Deus chegou aqui primeiro. E a sua presença é tão grande nessa casa que mesmo que a gente não consiga ver, mas a gente começa a sentir Ele aqui presente, falando conosco. E aqui na casa do Senhor é tão bom estar, porque quando a gente está aqui, a gente está mais perto do céu. E quando a gente está mais perto do céu, nos dá a lembrança da nossa casa. E nos lembra que Ele está voltando e está nas portas. E quando Ele voltar, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais angústia, não haverá mais tristeza. Se eu fosse você, eu estava adorando o nome do Senhor. Lá não vai ter doença, lá não vai ter câncer, lá não vai ter nada para fazer o que o andar e o trabalhar da igreja pare. Lá vai ser glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia.
Seria tão bom se ele voltasse agora. Aleluia, glória a Deus. Seria tão bom se ele voltasse agora. Aleluia! E a gente viria nos noticiários, desaparecer um povo. Desaparecer um povo diferente. Aqueles crentes que fazem aqueles cultos. Aqueles crentes que toda segunda-feira, pela manhã, pela tarde, a gente escuta um clamor, um linguajar, uma oração diferente aqui no bairro do Irã. Aqueles crentes que todo domingo pela noite, quando a gente vê e passa pelas ruas, a gente vê uma manifestação gloriosa da presença de Deus. Vai desaparecer esse povo. Aleluia. Vão procurar, irmão índio, vão procurar esse povo, mas não vão encontrar. Não estaremos aqui, estaremos no céu. O Senhor está presente aqui, eu estou sentindo a sua presença. Se eu fosse você, eu continuava a adorar e exaltar ao nome do Senhor. Mas é necessário a gente citar e frisar que quando a gente olha para Isaías e a gente vê essa referência dele a Uzias, se a gente for ver na questão histórica, Isaías ele era um parente de Uzias. Isaías, ele tinha liberdade de entrar no palácio. Isaías, ele tinha liberdade de estar nas regiões do reinado. Isaías, ele conhecia a Uzias não somente como rei, mas sim como um parente próximo. Porém, a gente destaca que no livro de Isaías capítulo 6, ele cita Uzias como uma referência de tempo. No ano em que morreu o rei Uzias. E aí a gente consegue contemplar algo. Primeiro, Deus, ele, quando começa a falar com Isaías nessa visão, ele tira Isaías do conhecimento, da proximidade do palácio, porque Isaías tinha intimidade de rei. E com o rei, a Isaías deixa essa intimidade de rei e passa a ser somente profeta. Deixa eu te dizer algo nessa noite, acho que você não entendeu. Às vezes Deus tira a gente lá de cima, lá do alto, de onde a gente acha que tem, de onde a gente acha que faz, e de onde a gente acha que pode. Aí Deus tira a gente de lá para começar a trabalhar em nós. Aleluia, glória a Deus. No ano em que morreu o rei Uzias. Segunda coisa que eu destaco nesse versículo, Uzias era uma perca, não somente para Isaías, mas para toda a cidade. E quando se existia essa mudança de rei, a cidade ficava turbulenta. Era um novo reinado, uma nova política, uma nova visão. Mas Deus, ele não escolhe o tempo bom para falar. Para ele não tem tempo bom, nem tempo fácil. Ele fala quando ele quer, do jeito que ele quer e da maneira que ele quer. E se for necessário ele guardar Uzias para falar com Isaías, ele faz. Olhe para o irmão que está do seu lado aí, por favor, aqui nessa noite, e diga: ele ainda faz. Dá para dar um glória aí no Senhor nessa noite? Aleluia. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Essa expressão fala da grandeza e do ministério de Deus. O seu trono, o templo. E aí a gente começa a ver o trabalhar de Deus na vida do profeta. Quando Deus, ele mostra essa visão tão específica a Isaías. Escute,
existe muitas vezes que Deus lhe dará visões, conhecimentos que só você irá entender. Isaías, ele começa a ter essa visão que somente ele começa a ver. E ele começa a descrever a partir do versículo 2. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto. Com 2 cobriam os pés. E com 2 voavam. A gente poderia citar um pouco sobre essa questão da grandeza do templo de Deus, da adoração dos serafins. Mas para a gente ganhar tempo, a gente vai ver que Isaías, quando ele vê aquela cena, não era uma cena bonita, irmão Ailton. Porque o anjo não é aquela figura que a gente está acostumado a ver. Não é uma coisa fofa. Muito menos os serafins. Mas a gente começa a observar que ele começa a ver uma coisa nunca antes vista. Isso refletia a grandeza de Deus. A glória de Deus era tão grande que até os serafins que ali estavam precisavam cobrir os seus rostos, cobrir os seus pés, diante da presença e da glória de Deus. Versículo 3, Isaías diz que e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Deixa eu te dizer algo aqui nessa noite. Eu imagino Isaías naquele momento. Eu não sei em que dimensão ele estava, mas quando Isaías olha para um lado, ele vê um serafim, não sei o tamanho, não sei a forma, mas quando ele olha para os serafins, ele vê Deus. E quando ele olha aquele cenário, ele vê a adoração a Deus. Ele vê um cântico que ele nunca antes escutou. E uma voz que era uma voz diferente de qualquer ser humano. Uma voz que estrondava diante da grandeza e do poder. E essa voz se repetia várias vezes, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Oh, glória. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Pense comigo. Aquela glória foi uma glória tão grande que no versículo 4, a gente vai ver Isaías dizendo que os umbrais da porta se moveram. A porta tem os seus umbrais. Os umbrais são que sustentam a porta. A glória era tão grande que balançou os umbrais da porta. Eu não sei que porta era essa. Eu não sei se ela estava fechada. Mas eu sei que quando a glória de Deus chegou, as portas se abriram, os umbrais balançaram e a glória de Deus invadiu aquele templo. Aleluia! Oh, glória! Ah, se eu fosse Isaías, se eu pudesse ver ele de perto, aleluia. Só que aí existe o chamar de Deus, o escolher de Deus. E nessa trajetória Deus ele tem as suas formas de moldar, irmão. Aleluia!
E Deus pega Isaías e coloca ele nesse cenário, não somente para ele ver a grandeza ou a glória de Deus, mas naquele momento Isaías começa a olhar para si mesmo. Versículo 5. Isaías, diante daquela situação, ele teme. E ele diz: ai de mim. Aleluia. Ai de mim que vou perecendo. Há experiências que Deus nos coloca, como foi na vida de Isaías, que mexe com o nosso estado psicológico, que mexe com o nosso estado físico e com o nosso estado espiritual também. Às vezes nós estamos aqui, mas a nossa estrutura está totalmente abalada. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que eu sou o Deus que restauro estruturas. O Deus que te toma pela mão direita e te diz: eu sou. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías expressa a seguinte expressão: ai de mim, que estou perecendo. Quando Isaías ele vê o templo, ele vê aquela cena, ele se acha perdido. A glória de Deus era tão grande que Isaías não conseguia nem contemplar como ele estava ali. E naquele momento, que a única coisa que ele começou a fazer foi temer. Ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Eu sou homem de impuros lábios e habito num povo de impuros lábios. Mas aí a Bíblia diz lá no capítulo 6 e versículo 5, que Isaías, eu acredito que talvez ele estava inclinado, porque ele estava vendo o templo, estava vendo a glória, estava vendo a dimensão, mas ainda não estava vendo o rei. Aí a Bíblia diz: e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Aí começa a acontecer uma cena que é bastante citada, onde o serafim voou até Isaías, trazendo consigo na mão uma brasa viva tirada do altar com uma tenaz, e com ela tocou na boca do profeta e disse: eis que isto tocou em os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificada o teu pecado. Eu já estou encerrando, mas eu quero te dizer aqui nessa noite: foi necessário a brasa viva tocar nos lábios de Isaías. Mas não foi qualquer brasa, foi uma brasa tirada do altar. Aleluia. Aleluia. Não foi qualquer fogo. Foi o fogo da presença do Senhor. E com a tenaz o anjo toca. E naquele momento o linguajar de Isaías começou a ser diferente. Eu não sei como foi o andamento dali. Ele era profeta, mas através do toque a vida dele passou a ser diferente. Deixa eu te dizer algo aqui nessa noite. Tem toques que Deus dá em nossas vidas, que é com uma descarga, para a gente entender o trabalhar dele e ver que a gente precisa se ligar e estar atento ao que ele quer fazer em nós. Aleluia. O que Deus quer fazer é maior. O que Deus tem reservado é maior. O que Deus separou para ti é maior.
Não, esse é somente profeta. É ser profeta do Messias. O toque em Isaías. E a Bíblia diz que naquele momento ouvi a voz do Senhor, versículo 8, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aí eu paro nesse momento já para encerrar. A gente vê do versículo 1 até o versículo 8 um culto glorioso e a presença de Deus diante da casa. Porém a gente não tinha escutado ainda a voz de Isaías, nem a fala dele. Porém, quando hoje o anjo tocou nele, ele teve liberdade para expressar a sua adoração também. A Bíblia diz que quando ele escuta, então a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aí Isaías diz: então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Deixa eu te dizer algo aqui nessa noite, já para encerrar as minhas palavras. Deus, Ele há de tocar nesta geração, em vidas que aqui chegaram, em nós que aqui estamos, em mim que aqui estou. Eu entrego a minha vida totalmente em adoração e a servir a Ti, Senhor, nessa noite. E eu tenho a certeza que você que chegou aqui também pedindo para Deus trabalhar, para Deus falar contigo, a palavra que eu tenho no meu coração é essa: Deus é aquele que tem algo específico, para um trabalhar específico, de uma maneira específica, para uma glória específica, para um poder específico, para uma escolha específica. Deus, Ele tem um escolher aqui tão grande nessa noite. Você pode ter chegado aqui precisando de uma restauração. Aí Deus já começou a trabalhar. E Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando aqui em nosso meio. O que Deus tem para fazer é aquilo que a gente não planeja, é aquilo que a gente não vê com os nossos olhos. Aí Deus chega lá e nos surpreende, porque Ele faz. Porque Ele faz. Levanta a tua mão lá em cima para receber essa palavra profética. Deus está aqui nessa noite fazendo o impossível, porque Ele é Deus de glória, Ele é Deus de honra, Ele é Deus de poder, Ele é Deus de majestade, e Ele está aqui para dizer para você: as minhas palavras permanecem de pé. As minhas palavras permanecem de pé. Isaías, começa a entender o mistério que eu tenho contigo. Tu não estás entendendo. E tu fica se auto-perguntando: Senhor, até onde? Até onde vai, Senhor? De que maneira vai acontecer? Mas Deus está trabalhando. Deus está cuidando. Deixa eu dizer uma coisa aqui nessa noite. Eu estou sentindo Deus cuidar aqui. Eu estou sentindo o poder dele aqui, a glória dele aqui. O Deus de Isaías é o Deus que está aqui nesta noite, aqui no Irã. Se você acreditar nessas palavras, levanta a sua mão e adore ao nome do Senhor. A glória que invadiu o templo pode invadir aqui nessa noite também, viu? Levanta a tua mão, começa a receber a glória e o poder de Deus aqui na casa.